E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a desenhar os personagens de Classroom of the Elite. Não é assim que se fala o nome. Que pra mim é um dos animes assim, meus preferidos atualmente, tá? Pra mim é o novo Death Note, pra mim assim, tá mesmo nível Death Note, tá? Se você não acompanha esse anime, a terceira temporada dele tá muito boa e vale muito a pena, tá? Vou mostrar no caso como se desenha os personagens desse anime. Vou usar no exemplo esse personagem que eu tô na tela, que é o Ayano Koji. E o que é o Ayano Koji? O Ayano Koji, ele é o protagonista desse anime. E por que eu vou usar ele como exemplo pra gente ver quais são as características desses personagens? Porque todo anime, toda obra foi criada por um desenhista, foi criada por um mangaka. E como assim como eu, assim como você, todos os desenhistas têm um traço, eles têm algo que quando for criar um personagem, quando for fazer alguma arte, vai ter um traço próprio, vai ter algumas características daquele traço que é inerente nosso, tá? Isso não tem como fugir. Então, o criador do anime, o criador do mangá, ele quando vai criar o personagem, ele vai criar com um padrão, porque é do traço dele. Então, entender qual é esse traço é muito importante, ajuda bastante. Outra coisa é entender muito o contexto dos personagens. Isso nesse anime ele pega demais. Eu vou te explicar passo a passo, tá? Tu vai entender no final desse vídeo, quando tu ver todo esse vídeo, tu vai entender o porquê o contexto é tão importante, porque eu bato tanto isso nesse canal. O contexto do personagem é muito importante, porque nele, quando tu vai ver uma obra, quando tu vai começar a acompanhar uma história, tudo que puder te ajudar a entrar na imersão daquela obra, tudo que puder ajudar a entender a ideia que o criador tá te passando é muito bom, é muito benéfico, tá? Então eles passam mensagens subliminares, assim, o traço do anime te induz a pensar alguma coisa que é proposital, tá? Então o contexto da obra, o contexto dos personagens é muito importante. Eu vou te mostrar nesse caso agora no Ayano Koji, que eu já botei na tela aí. Tá, botei o Ayano Koji na tela. O que tu vê dele? Primeiro, olha como o rosto dele é comprido, é um rosto comprido, ele é um rosto pontiagudo. Outro quesito também, os olhos dele são olhos grandes, são olhos que não estão abertos excessivamente, no sentido, tu vê que o traço do olho dele é um olho grande, mas ele não é um olho muito aberto. Já vou explicar isso, o porquê. O cabelo dele também, tu vê que é um cabelo com bastante mecha, com bastante detalhe, não um cabelo extremamente volumoso. Por que isso? Esse Ayano Koji, principalmente, é um personagem que ele não gosta de chamar atenção. A premissa toda construída na história dele é não chamar atenção. Então um cabelo extremamente volumoso, um cabelo extremamente colorido, extremamente chamativo, não ajuda nisso, sabe? Então por isso que o criador do anime mesmo não botou isso no Ayano Koji. Já imaginou o Ayano Koji com o cabelo meio do Goku Super Saiyajin? Não tem como aquele cabelo não chamar atenção. Isso é o que eu tava falando no contexto da obra. Outra coisa, o olho do Ayano Koji é um olho grande. Os personagens desse anime são olhos grandes. Só que tu vê como ele tem uma expressão mais séria. Ele é um olho que não é tão arregalado, não é que nem o do Luffy, que é aquele arredondado em cima. Então, quando o olho é muito aberto, tem traços muito arregalados, traços muito abertos, dá uma impressão mais de uma pessoa mais expressiva, uma pessoa talvez com algum sentimento a mais. O olho é uma parte muito importante do desenho, porque ela é a que vai definir a emoção do desenho. A primeira coisa que tu vai entender, que tu vai observar, que tu vai chamar a tua atenção no desenho é o olhar do personagem. Então é muito importante entender qual é a premissa daquele olhar, qual é a emoção que o personagem está passando naquele olhar e qual é o traço dos olhos daquele anime. Os olhos, cada anime tem um traço, por esse exato quesito. Como é uma parte de muita característica, uma parte muito própria do desenho, é importante que cada anime tenha a sua identidade própria no olhar, tá? Então, esses desenhos do Classroom, são personagens com os olhos grandes, mas não são olhos tão abertos e expressivos no sentido assim.
Quando eu botar uma imagem com vários personagens, tu vai ver que isso que eu tô falando. Mas são olhos grandes, mas não são olhos expressivos. Por quê? Novamente é um contexto do anime que, entre aspas, é um spoiler, mas no primeiro episódio já vai passar isso. Eles todos são constituídos, todos eles convivem em uma escola para prodígio, uma escola para pessoas extremamente inteligentes, pessoas que não são emotivas, assim, as pessoas são mais calculistas, pessoas mais frias, pessoas mais contidas com seus impulsos. Então, ter personagens com olhos muito abertos, muito arregalados, não tem, dificulta tu passar uma imagem de um personagem frio, calculista, com o olho extremamente aberto, extremamente expressivo. Por isso que o Enokoji, por exemplo, ele é caracterizado por ser mais frio, ser mais calculista, ele tem um olho mais assim, fechado entre aspas, ele tem um olho mais neutro, não é um olho extremamente expressivo, mas é um olho grande, tá? Então isso é uma característica que também vai ser melhor de explicar, quando eu botar vários personagens desse anime, tu vai ver. Outra coisa também, como eu falei, o cabelo. Todos os personagens têm o cabelo com bastante mecha, mas não são cabelos volumosos, para não chamar muita atenção. Todos os personagens têm mais ou menos essa premissa, principalmente o Enokoji tem essa premissa de não chamar atenção, mas isso é uma característica meio do anime mesmo. Outra coisa é o rosto mais alongado. O rosto dos personagens são mais alongado. E por que isso? Principalmente na parte mais masculina. Porque isso só torna mais bonitos os desenhos. Tu pode ver que a maioria dos personagens considerados bonitos assim nos animes, os galãs dos animes, tem um rosto mais comprido, mais alongado e o queixo, o maxilar mais definido. Isso é uma característica dos personagens mais bonitos. A maioria dos personagens aqui dos masculinos são mais bonitos mesmo, tem um traço para serem mais bonitos. Por que isso? Novamente, o contexto do anime. Essa é uma escola de pessoas super avançadas, prodígios, ou seja, não só na parte intelectual elas têm que chamar atenção, mas sim uma boa aparência também ajuda tu a entender isso, sabe? Quando tu vê a pessoa, uma pessoa com uma aparência boa, uma aparência mais bonita, já dá uma impressão de, entre algumas aspas, uma superioridade, dá uma impressão mais imponente, dá uma impressão mais de realmente de sucesso. Então acaba que isso ajuda a esse contexto a tu puxar de são prodígios, são pessoas que têm sim renomadas, tem pessoas assim acima da média, então o rosto mais bonito ajuda bastante. Novamente, quando eu botar vários personagens desse anime, tu vai ver que a maioria dos homens tem um rosto mais longo, que é uma característica dos personagens mais bonitos nos animes, tá? Então, outra coisa, já seguindo isso, os personagens são bem atléticos nesse anime, tá? Então, os personagens extremamente musculosos, extremamente volumosos, até porque eles são meio que adolescentes, então não faria sentido fazer personagens muito grandes. Mas são todos com atléticos, todos perfis assim, de pessoas que têm uma rotina física bem ativa. Então são pessoas que volta e meia estão correndo, volta e meia estão praticando um esporte na escola. Então tu vê que a musculatura é bem definida desses personagens. Então tu vê que eles são personagens mais atléticos, mais musculosos um pouco, não personagens extremamente grandes. Mas eles têm essa tendência, novamente, tudo cai no contexto do anime, que é muito importante. Tô batendo muito nesse vídeo, porque esse anime específico, ele pega muito isso. Todos os animes vão ter isso, mas esse anime especificamente pega muito isso. Todas as características, elas pegam para passar numa impressão de sucesso, uma impressão de uma pessoa que é um prodígio, porque todo o anime é construído nisso, todo o contexto, todo o convívio dos personagens é constituído nisso, então é muito importante entender isso, tá? E as vestimentas vão ser meio padrão, já porque é o uniforme da escola. Mas, resumindo tudo, os cabelos têm bastante mecha, são cabelos mais curtos, não são extremamente volumosos. Claro, exceção das mulheres, mas isso é padrão. Olhos grandes, quase todos os personagens são olhos grandes, sem ser tão expressivos, porque são personagens mais frios. Rostos no masculino, rostos mais alongados, para ter um aspecto mais bonito, ter um aspecto realmente mais atraente, e corpos bem atléticos, principalmente os masculinos, para realmente ter esse aspecto mais atraente, para dar uma sensação mais de sucesso, tá? Agora eu vou botar a imagem com vários personagens desse anime na tela, para eu te mostrar exatamente aquilo que eu tava falando, daquela questão
do sucesso, que é a questão do contexto e como essas características se repetem. Essas mesmas características do Onokoji tu vai ver muito em outros personagens. Vamos lá botar agora na tela agora. Antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir que se você tá gostando, não se esquece de deixar um like, compartilhar para um amigo, tá? Se inscrever no canal, isso me ajuda muito ao YouTube divulgar o meu vídeo para mais pessoas conhecerem o meu trabalho, para poder o canal aumentar cada vez mais, tá? Me ajuda a chegar à meta de 1000 inscritos, tá? Estamos quase chegando já, tá chegando bem pertinho. Me ajuda a chegar a essa meta, eu quero fazer um vídeo mostrando todos os meus desenhos aqui no canal, tá? Assim que bater essa meta, eu quero fazer esse vídeo, que vai ser um vídeo muito legal para passar muita dica. Muita gente talvez ache que eu tenha nascido com o talento, nascido com o dom. E eu vou te mostrar como meus primeiros desenhos, como era o nível, o que eu fiz para evoluir, o que eu fiz para melhorar os meus desenhos, como que eu estudei, como que eu aprendi a desenhar. Então, é um vídeo realmente bem legal, que eu tô bem ansioso para fazer, tá? Então, se você puder se inscrever no canal aí, me ajuda muito de coração, tá? Então, vamos voltar para o vídeo agora. Botei essa imagem na tela que tecnicamente tá meio errado, não é uma imagem muito boa para comparação, porque o Onokoji é homem e essas personagens são femininas. Mas em minha defesa, eu procurei, tá? Isso eu te garanto. Eu procurei muito, mas eu não achei nenhuma imagem com ele comparando com outros homens, assim. Eu geralmente boto no Google pra tentar achar todos, ele tá rodeado de mulher. É impressionante. Se duas reuniões, não sabe por quê, né? Mas deixa quieto. Mas ainda assim já dá pra ver um pouco. Primeiro ponto, eu lembro que eu falei dos olhos grandes. Olha como a maioria dos personagens aí, em proporção ao rosto, é bem grande, sim. Até a mulher tem um rosto um pouco mais expressivo do que o homem naturalmente. Mas tu vê que ainda assim tem um olhar mais frio, um olhar mais contido. Mas tu vê que principalmente o tamanho do olho já é grande. As mulheres também têm cabelo com várias mechas, mas isso é um padrão feminino. Alguns têm um cabelo mais volumoso, outros cabelo mais curto. Mas várias mechas também acontece. Tu vê outra característica comum com a Onokoji, o rosto pontiagudo. A diferença é que as mulheres têm o rosto mais curto do que os homens. Isso é padrão também em todos os animes. O rosto da mulher sempre vai ser mais curto, o rosto mais longo é uma característica mais masculina. Então, mas tu vê que o rosto é pontiagudo igual ao da Onokoji. E tu vê que são mulheres um pouco mais sensuais. As mulheres não são nem tanto, mas elas têm sim um pouco mais de desenvolvimento, mas ainda assim são adolescentes. Mas principalmente tu vê que o Onokoji, que ele tem um perfil mais atlético. Então olha só como essa imagem que eu boto aparecendo mais o corpo dele. Olha como ele tem já um perfil um pouco mais atlético. Ele não é alguém extremamente magrelo ou extremamente musculoso, mas tu vê que ele já tem uma estrutura um pouquinho mais parruda, um pouquinho mais musculosa, um pouquinho mais atlética mesmo. A palavra certa seria atlética. Mas peço desculpa novamente, mas tipo, realmente eu não consegui achar uma imagem com vários personagens masculinos, tá? Eu não consegui achar uma imagem para comparar com a Onokoji. Mas se tu botar o nome de algum personagem, tu já vai achar que todos os personagens têm essa característica que eu tinha falado na Onokoji. Corpo mais forte, corpo mais bem definido, rosto pontiagudo, rosto mais longo, cabelo com várias mechas, olhos grandes com um olhar mais baixo, assim, no sentido de não são olhos extremamente expressivos. Então todas as características se repetem em vários personagens. Novamente, o principal ponto desse anime é o contexto dele. Todos os personagens, todas essas características que eu falei ajudam a você entender o que são personagens, são adolescentes, são prodígios, são pessoas acima da média. Então todas as características te ajudam a passar essa impressão. Por isso que elas se repetem tanto, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like no canal, compartilhar para amigo. Vou deixar no card aqui a playlist tutoriais de desenho, que é uma playlist muito boa, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Lá tem muito vídeo ensinando muita coisa de, tipo, qualquer coisa de anime, assim. Eu tenho certeza que pelo menos um vídeo dessa playlist vai te ajudar em alguma falha que você tenha, alguma coisa que você está em dúvida, tá? Então entra na playlist tutoriais de desenho aí e dá uma conferida, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau.